Leitura bíblica do dia 9 de julho. Atos, capítulo 27, versículos 1 a 26, Provérbios, capítulo 18, versículo 22, Salmo 7, 1 Crônicas, capítulos 7 e 8, ao som de A Palavra Viva, versão instrumental. E comecemos em nome de Jesus aqui com Atos 27, leiamos do 1 ao 26. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial, embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste, soprando brandamente o vento sul, e, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E, no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá,
mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Senhor Jesus. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. Amém. Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, da tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó Deus justo, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que fez. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo, ó Senhor Jesus. Prossigamos para 1 Crônicas, capítulo 7. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ipsão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. O filho de Uzi foi Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá, Boqué e Jadiael, 3 ao todo. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel,
Jerimote e Iri, 5 ao todo, chefes das suas famílias, homens valentes. Foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Elimete, todos filhos de Bequer. O número deles registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Jadiael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizaá. Todos estes filhos de Jadiael foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aé. Os filhos de Naphtali foram Jaziel, Guni, Jezé e Salum, filho de Bila. Os filhos de Manassés foram Azriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz Maqui, pai de Gileade. Maqui tomou a irmã de Opim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maqui era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maqui, teve um filho a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Séries. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Macla. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Liqui e Anião. O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seera, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Uzem Seera. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao leste Naarã e a oeste Gezé e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, até Aia e as suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Sean e as suas aldeias, Taanac e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azé foram Ina, Isvá, Isvi, Iberias e Será, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somé, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazeque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semé foram Aia, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Elém foram Zofa, Ina, Seles e Amal. Os filhos de Zofa foram Sua, Arnefé, Sual, Beri, Inra, Bezé, Ode, Sama, Silza, Itran e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ara, Aniel e Rizia. Todos estes foram filhos de Azé, chefes das famílias
escolhidas, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26 mil homens. Ó Senhor Jesus! Primeira Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo, Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adá, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Oá, Gera, Cefufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e levados para o exílio em Manaate. Naamã, Aías e Gera. Estes os levou cativos e gerou Uzá e Aiude. Saraim, depois de ter repudiado as suas mulheres, Uzim e Baara, gerou filhos nos campos de Moabe. De Odes, sua mulher, gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Estes foram os filhos dele, chefes das famílias. Uzim gerou Abitubi e Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizan e Semede. Este edificou Onu e Lode e as suas aldeias. Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Ajalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinhate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri foram filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito Abdom, e ainda Zuquisbaal, Nadab, Gedó, Aiô e Zequé. Miclote gerou Simeia. Estes habitaram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal. E Meribe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tereia e Acaz. Acaz gerou Jeoada gerou Elemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza gerou Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve seis filhos, cujos nomes foram Azicão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Com o capítulo 8 de 1 Crônicas, concluímos a nossa porção de leitura para esse dia. Desfrutemos da palavra do Senhor e bom dia. Amém.